Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Olá, ouvintes do programa Interação 98. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Luísa Nobre. Eu sou otorrinolaringologista e médica do sono, coordenadora do Serviço Integrado de Medicina do Sono do Hospital Universitário Onofre Lopes. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, o ronco. Então, o que seria o ronco? O que é o ronco? O ronco é o som que acontece quando o ar encontra dificuldade para passar pelas vias aéreas superiores durante o sono, gerando vibração desses tecidos. Isso ocorre principalmente na região da garganta. Quando dormimos, a musculatura da garganta relaxa e isso pode fazer com que haja uma diminuição do espaço para o ar passar, ou um colabamento. E isso aí vai fazer com que os tecidos vibrem, gerando o som do ronco. E quais seriam as causas de ronco e por que algumas pessoas roncam mais do que as outras? Essa pergunta é excelente. Quando a gente começou a estudar a medicina do sono e começou a perceber que o ronco não é normal, se acreditava muito que o problema era só anatômico, ou seja, a estrutura, né? Então, ou aquele paciente tem alguma coisa na garganta que está impedindo o ar de passar, como uma amígdala muito grande, uma língua muito grande, ou ele tem um sobrepeso importante, uma obesidade, na verdade, e aí aquilo ali acumula gordura na região do pescoço, gera flacidez e facilita esse fechamento da via aérea. E aí a gente achava que isso se resumia a isso. E na verdade, com o tempo e com os estudos, a gente foi vendo que existem muitos fatores fisiopatológicos, quer dizer, mecanismos, né, da doença que levam uma pessoa a roncar. Então, não é só esse perfil do paciente que tem uma alteração anatômica. Existe também um componente relacionado à ativação da musculatura da garganta. Existe um componente relacionado ao limiar de despertar desse paciente, quer dizer, se o paciente ele tem um sono mais leve ou um sono mais profundo. E a gente sabe que o ronco, o distúrbio respiratório do sono, ele também vai afetar a qualidade e a arquitetura do sono. E ainda existe um outro fator, que é um fator da estabilidade ventilatória, do nosso controle ventilatório, também que está associado à ocorrência desse distúrbio. Então, são fatores complexos que o paciente que apresenta ronco, ele precisa ser avaliado de forma individual, para que haja uma investigação se esse ronco é só um barulho, que é quando a gente chama ele de ronco primário, ou se ele realmente está associado a um distúrbio do sono. E quando o ronco pode ser considerado um problema de saúde? Então, isso justamente pega o gancho do que eu estava falando na última pergunta. Na classificação dos distúrbios respiratórios do sono, a gente tem a condição chamada ronco primário. O ronco primário, ele é aquele ronco, é aquele paciente que tem o ronco, que tem o barulho durante o sono, da vibração dos tecidos, mas que no exame polissonográfico, a polissonografia, que é um exame que o paciente faz dormindo, a gente não identifica distúrbio respiratório do sono. Então, ele não apresenta apneias, não apresenta hipopneias, não apresenta dentro de um índice que seja considerado fora do normal, porque a gente tem um índice que é considerado um número que é considerado normal, certo? Então, o índice de apneia e hipopneia dele está dentro da normalidade e também a arquitetura do sono dele também não tem prejuízo. Então, teoricamente, esse paciente que só ronca, ele é classificado como um ronco primário. Aí vem uma questão, será que esse ronco primário, ele não traz nenhum prejuízo fora o prejuízo para quem está dormindo do lado? Então, a gente sabe que a vibração desses tecidos de forma crônica e contínua, repetitiva, ela também pode levar a prejuízos para a saúde e alterações teciduais. Mas a gente se preocupa mais, e aí a gente tem indicação mesmo de tratar esse paciente de forma formal, quando a gente tem o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Então, eu falei para vocês antes sobre o índice de apneia e hipopneia. Esse índice ele é calculado através do exame de polissonografia e ele leva em consideração os eventos respiratórios, que o paciente tem durante a noite de sono e divide esses eventos pelo número de horas do total de tempo de sono. A gente tem um índice. Até 5
de IAH, que é esse índice de apneia e hipopneia, é considerado normal para adultos. De 5 a 15, a gente considera uma apneia obstrutiva do sono de grau leve. De 15 a 30, um grau moderado e acima de 30, um grau já acentuado da doença. Então, recapitulando, como eu tinha falado, toda avaliação do paciente que ronca é individualizada. Não significa que um paciente com ronco primário ele não mereça um tratamento. Todo paciente ele deve ser seguido e tratado. Muitas vezes o paciente começa o quadro com um ronco primário e com o tempo evolui para uma apneia leve, depois uma apneia moderada. Uma tendência, a gente tem como fator de risco a idade, justamente porque quanto mais idade avançada, a gente tem maior flacidez de tecidos, maior fraqueza muscular e aí aumenta a chance desse fechamento da via aérea durante o sono, certo? Então, cada paciente ele precisa ser avaliado de forma individual. E aí vem a pergunta que não quer calar. O ronco representa um risco para quem ronca? Sim. Isso é a pergunta que a gente precisa frisar para os pacientes. Porque é um problema não silencioso, porque faz barulho, incomoda quem está do lado, mas muitas vezes quem ronca não acha que tem problema nenhum. E tem sim, principalmente quando a gente tem o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. A gente tem muito claro, muito forte os dados, estudos mostrando o aumento da incidência, a relação muito forte da apneia do sono com hipertensão arterial sistêmica, aumento da pressão, diabetes, doenças coronarianas, infarto, AVC e declínio cognitivo também, relação com doenças como a doença de Alzheimer. E aí, quando é o momento certo de procurar um especialista e quais seriam os exames que podem ser necessários para avaliar esse problema? O momento certo é quando a gente identifica que existe um ronco recorrente, persistente, contínuo, habitual, o paciente está roncando, precisa ser avaliado. A respiração durante o sono, ela é para ser silenciosa, seja em criança, seja em adulto ou seja em idoso. Então, dito isso, o especialista ele vai avaliar esse paciente, provavelmente vai solicitar a polissonografia, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico de distúrbios do sono. Além da polissonografia, podem ser necessários exames complementares, como a endoscopia nasal, como tomografias, cefalometria, sonoendoscopia. Todos esses exames vão ser solicitados de acordo com a avaliação individualizada do paciente. Sim, existem hábitos e mudanças no estilo de vida que podem ajudar a reduzir ou até eliminar o ronco. E quais são eles? Então, isso é muito importante no tratamento e no segmento do paciente com ronco e apneia do sono. É manter uma atividade física regular, é manter uma alimentação balanceada, evitar o consumo de álcool excessivo, dormir. Umas vezes tem um paciente que tem uma apneia ou um ronco que tem um caráter posicional, então dormir de lado pode ajudar, isso pode ser uma solução. Tratar o nariz, tratar a respiração nasal também ajuda, certo? E manter uma rotina regular de sono, com medidas de higiene do sono também são hábitos interessantes e que podem melhorar a qualidade do sono e diminuir o ronco. E por fim, quais seriam os tratamentos mais eficazes para quem sofre com ronco intenso e persistente? Então, na verdade, todo mundo que tem um ronco, ele pode ser tratado e existem várias opções de tratamento, desde as mudanças de estilo de vida que a gente já comentou, até aparelhos intraorais, a depender da anatomia do paciente, que vão ajudar no avanço da mandíbula em relação à maxila. Fonoterapia, que ajuda a fortalecer as estruturas da garganta, melhorando o posicionamento de estruturas dentro da garganta. O CPAP, que é um aparelho que vai dar uma pressão positiva através de uma máscara no ar, fazendo com que a via aérea fique aberta durante o sono e levando ao paciente respirar e dormir bem durante a noite. Esse é o tratamento hoje com maior eficácia para os casos moderados a graves. Não que ele não possa ser usado em leves e ronco primário, pode sim, dependendo de cada caso de forma individual. Nós temos também as cirurgias para cada paciente de forma individualizada. Pode ser avaliado se existe alguma indicação cirúrgica de melhora na anatomia, seja na faringe ou na estrutura esquelética do paciente. Cada paciente tem que ser avaliado individualmente. O mais importante é lembrar que o ronco ele não deve ser ignorado e que dormir bem é essencial para a nossa saúde física e mental. E hoje nós temos recursos
recursos disponíveis para tratar esses pacientes e buscar uma noite de sono mais tranquila e mais qualidade de vida. Queria agradecer o convite para estar aqui falando sobre um tema tão importante e até a próxima. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.